Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quantas vezes pensar nele, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bom, parabéns, né? E com isso a gente parte para mais um papo, né? Papo na rede. Olá, então hoje nós estamos no Lar Escola Santa Verônica. Vamos saber da vida dessa instituição aqui na cidade de Taubaté. Vamos saber de onde veio o Lar Escola Santa Verônica. Vamos saber da história da vida de Santa Verônica. Vamos saber de um anjo da guarda que tem hoje o Lar Escola Santa Verônica, que chama-se Irmã Elza. Enfim, nós vamos falar inclusive de um detalhe muito importante de 19 de março, próximo agora, onde vai acontecer um Flashback Night 70, ou seja, né, a gente vai voltar os anos dourados aí, no Flashback de 70, onde a gente vai ter altas bandas, cover, enfim, vamos falar de tudo isso, e vamos falar de muitas outras coisas, inclusive do principal objetivo, gente, que é o cidadão solidário. E como a gente sabe, o brasileiro é solidário. A gente quer saber, na verdade, é até uma coisa muito pessoal. Eu quero testar o internauta e saber até onde o internauta é solidário, até onde o cidadão é solidário. É toda essa história que a gente vai passar limpo, né? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao lado, quando eu falei que o Lar Escola Santa Verônica tem um anjo. Esse anjo chama-se Irmã Elza. Irmã Elza, vale beijinho? Vale. Então tá. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Irmã, conta pra gente de onde veio o Lar Escola Santa Verônica. Para dizer bem verdade, o Lar Escola Santa Verônica tem a sua origem na fundação da Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Foi em 1900 que uma senhora viúva que tinha 3 filhinhos, um deles, a menina, era deficiente, assim, bem, com muitas deficiências, e ela, uma pessoa assim, muito ligada a Deus e dedicada, né? Foi uma esposa muito dedicada, e depois, assim, sendo viúva, ela cuidava dos seus filhinhos e era costureira e pertencia à ordem franciscana secular. Isso significa assim, porque aí a história mesmo começa com São Francisco. E São Francisco, ele fundou 3 ordens, uma para os homens, que é chamada Ordem dos Frades Menores, outra que é a segunda ordem, que é das Irmãs de Santa Clara, e como os leigos, as pessoas casadas também queriam seguir São Francisco, ele fundou a 3ª ordem secular. Então, essa senhora que se chamava Antônia Martins de Macedo, ela pertencia à ordem secular de São Francisco. Então, de coração, de vida, ela era uma franciscana, mas casada, né, depois ficou viúva e com seus 3 filhinhos. Mas ela tinha assim um grande desejo de fazer o bem. Então, num dia que ela estava assim na sala de costura com suas amigas, ela costurava para se manter as crianças, aí ela disse: anda na minha mente eu não sei se é inspiração ou tentação. Eu desejava arranjar uma casa onde, junto com outras irmãs da Ordem de São Francisco, pudéssemos levar uma vida de oração, de trabalho e ajudando os frades capuchinhos nas suas missões. E as 3 companheiras que estavam com ela acharam até que podia ser uma inspiração divina. E foram conversar com o Frei Luiz, que era o responsável pela Ordem Terceira, né? E ele disse: isto é uma inspiração divina. E esta casa, Dona Antônia, que você quer para viver essa vida, vai ser uma casa
para acolher as meninas pobres e órfãs. Aí ela levou um pouco de susto, porque ela já tinha 3 crianças, né? Mas ela, muito aberta assim a Deus e às necessidades, ela começou assim, ela não tinha praticamente nada, mas aí as amigas dela foram ajudando, conseguiram um terreno e a casa foi construída e começou, então, isso foi lá em Piracicaba, né, aqui no estado de São Paulo, e aí a casa hoje existe, né, até hoje, chama-se Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe. E desde aquele, já logo então, isso foi um pouquinho antes de 1900 até. E aí já começou o Lar Escola e atendendo essas crianças, né, as meninas órfãs. E depois, então, logo outras pessoas quiseram segui-la, outras jovens, senhoras, e aí fundou a congregação, né, Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. E os 2 meninos dela até foram os padres salesianos que educaram os meninos lá no Liceu de São Paulo, e ela ficou com a filha Rosa, que era deficiente. Sempre ela cuidou. E aí ela se tornou uma religiosa, com hábito, tudo, e fundou a nossa congregação religiosa, né? E daí então, em 1919, então ela já fundou esta casa aqui em Taubaté, que é o Lar Escola Santa Verônica. Irmã, dá licença um minutinho só. Quantos anos tem essa casa de Taubaté? Está fazendo 92 anos esse ano. Só que ela nasceu para ser um orfanato também, né, de meninas. Então aí foi até 1980, ela foi um orfanato. Depois, com a aprovação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, então assim, já a lei da assistência social, ela já incentiva mais para que não se corte os vínculos familiares. Então foram se acabando os orfanatos, hoje já não existe mais orfanatos. Então o Lar Escola Santa Verônica foi se adaptando aos novos projetos, às novas necessidades do povo. O Lar Escola Santa Verônica é interno ou as crianças vêm, passam horas e vão embora? É externo? Elas não existe mais internas, crianças internas? Não existe mais por conta realmente da nova lei de assistência social. Como eu disse, preconiza mais assim, que não se cortem os vínculos familiares. Mesmo que a criança tenha, hoje em dia, né, as famílias geralmente são assim desintegradas, mas a criança sempre vai ter alguém, ou a mãe, ou o pai, uma tia, uma avó, uma madrinha, mas para não retirar a criança do convívio familiar.